Fala, família vascaína, muito bom dia. Estamos chegando para mais um Bom Dia Vascaínos com vocês aqui, trazendo as notícias do nosso Vascão. E é isso aí, pessoal, vamos estar chamando a vinheta e logo após trazendo aí alguns assuntos muito interessantes, falando de números de jogadores. É muito bom, fica com a gente na resenha. Desde já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com mais vascaíno e deixe seus comentários do que você acha aí do nosso trabalho e também do desempenho do nosso Vasco. Vamos que vamos, Vasco! Vasco da Gama, o time da virada. Filho de muito amor, a luta continua, o sentimento não parou. Hoje eu vou pro Caldeirão. E não há tempo que faça. Explica pra gente como é que vocês saem dessa reunião, quais os próximos passos, o torcedor tá ansioso de quando o Vasco vai ter de novo torcida no estádio. Obrigada. Roberta, tudo bem? A reunião foi muito boa, muito proveitosa, tá? O Vasco elaborou um plano de ação interno pelo qual ele acredita, no qual está inserindo uma série de medidas, as quais, que se implementadas, ele acredita que São Januário será um dos estados mais seguros do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas como do Brasil. Apresentou um pedido de TAC para o Ministério Público na segunda-feira e ontem, e hoje apresentou esse plano de ação detalhado com todas essas medidas que vai transformar São Januário um estádio muito mais seguro do que era. Obviamente a segurança não depende só do Vasco, obviamente não vai ser nos primeiros jogos, mas a implementação do reconhecimento facial vai ser faseada, o ingresso vai ser o rosto do torcedor, com câmeras acopladas nas catracas. Ele vai passar, vai reconhecê-lo através do sistema específico de tecnologia e ele vai conseguir entrar no estádio. E esses testes já começariam logo pelo Vasco? Exatamente. Já nos próximos jogos a gente vai ter algumas catracas especiais dessas. E aí, já deixou seu like? Curtiu a vinheta? Muito bem, então deixe seus comentários e vamos que vamos para os assuntos aqui do nosso Vascão. Pessoal, o último jogo contra o Bahia, o Vasco saiu aí da Fonte Nova deixando uma boa impressão na torcida. A equipe de Ramon Dias buscou o empate fora de casa e esteve próximo de virar o placar no confronto direto. Jair acabou desperdiçando a chance de ouro. O volante recebeu o passe açucarado de Payet na marca de pênalti e chutou para fora. Assim como o medalhão francês, outro meia ajudou e mudou o jogo. Trata-se do cria de São Januário, Marlon Gomes. O jogador da seleção olímpica sofreu o pênalti que originou o gol de empate do Gigante da Colina, anotado por Verratti, o centroavante do Vasco. A atuação do Marlon, Verratti, Payet e companhia surtiu não só o efeito dessa atuação do Gigante da Colina. A atuação do Marlon Gomes, Verratti, Payet e companhia surtiu um efeito positivo na colina histórica, como teve consequência negativa do outro lado. 3 dias após o embate, o técnico Renato Paiva entregou o cargo no Bahia e teve a sua demissão oficializada na noite desta quarta-feira, 6 de setembro. É isso aí. Então a gente acompanhando aí, né, os lances que acontecem no decorrer da semana, as notícias do nosso Vasco. E aí, rapaz, o que Marlon Gomes aprontou para cima do Gilberto naquele jogo? Eu não tenho lance aqui para deixar para você, mas, cara, o Gilberto até hoje está procurando o Marlon. E, em consequência, o técnico foi demitido. Rapaz, Paulinho tirou o Dudu do campeonato. Deu um corte lá que o Dudu passou e aí, rapaz, brincadeiras à parte, o Dudu só volta a jogar ano que vem, provavelmente. E isso, falando do nosso Vasco, o que é muito bom é saber que o nosso centroavante Verratti tem números muito positivos. Vamos soltar um vídeo aí para você ver. Pablo Verratti participou direto ou indiretamente de todos os pontos do Vasco desde que estreou pelo Vasco, com 5 jogos, 3 gols, 75 minutos por jogo. O Verratti tem aí um bom número desde que estreou pelo Vasco da Gama. Esse é o nosso artilheiro do momento.
Vamos estar falando aí também do outro jogador que tá, rapaz, o cara chegou aí, o pessoal não acreditou, um monte de gente foi dormir, acordou chateado no outro dia. Fomos dormir pensando em Luciano Luciano Vieto e acordamos aí com Paulinho. Segue aí o Paulinho. E em entrevista ao Globo Esporte, o Paulinho disse: às vezes muitos não querem assumir esse desafio. Eu sou um cara movido a desafio. Eu aceitei o projeto porque foi um bom projeto para mim. Porque é o meu time do coração e porque é um grande desafio. Eu estou disposto a assumir esse desafio, disse Paulinho. Então é isso aí, galera. Que nota você dá ao Paulinho pelo desempenho que você tem visto ele jogando pelo Vasco? De 0 a 10. Deixe nos comentários qual nota você daria para esse camisa 8 aí do Vasco, que substituiu e muito bem, ou até melhor do que o Andrei. Pois é, pessoal. Então também o técnico Ramon Dias já fez uma petição aí, né, para a direção do Vasco está pedindo junto ao Botafogo aí para treinar no Newton Santos antes do jogo contra o Fluminense. Segue aí a reportagem para você aí na tela. Falando do Ramon Dias, com o Ramon Dias, o Vasco somou 8 pontos nos 7 jogos sob o comando do treinador Ramon Dias, que garante o Vasco não vai cair. O clube terá uma sequência de confrontos diretos que será decisivo para a permanência do Vasco na Série A. O Vasco está buscando se adaptar ao gramado sintético. O Vasco deve realizar ao menos um treinamento no tapetinho no Newton Santos antes da partida contra o Fluminense. Os dirigentes do clube estão conversando e o estádio deve ser cedido ao técnico Ramon Dias e o elenco vascaíno na próxima semana. É isso aí, gente. Então, o Vasco se preparando aí com o Ramon Dias, né, para que possa se adaptar aí ao campo sintético, ao qual tem um monte de torcedores, né, que é contra. Eu também não sou muito a favor, porque o Vasco não tem costume, né, de estar treinando no campo sintético. Mas se treinar aí, acredito que pode fazer um bom jogo, sim. Mesmo sem treinar, o Vasco fez um bom jogo contra o Palmeiras, então o Vasco pode muito bem jogar bem contra o Fluminense também e sair de lá com a vitória nesses restos que faltam. Então tá aí, pessoal, o Newton Santos, ao qual o tapetinho, né, ao qual o Vasco já fez a solicitação, a direção do Botafogo para estar treinando no Newton Santos para se preparando para a partida contra o Fluminense. E para finalizar, pessoal, chegando para vocês aqui, nos últimos 5 jogos, o Vasco, comandado pelo técnico Ramon Dias, atingiu a marca de 53,3% de aproveitamento. São 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Este aproveitamento seria suficiente, praticamente o que o clube precisa para atingir, o Vasco precisa para atingir número mágico de 45 pontos. Cadê? Assim, o Vasco vive um bom momento na temporada desde a chegada do técnico Ramon Dias, que arrumou o time de São Januário. O comandante fez alguns ajustes no time titular, bem como no comportamento dos jogadores durante o dia a dia. O treinador tem avaliado alguns atletas do atual elenco e alguns deles não agradaram a comissão técnica, não tendo chance de jogar. O lateral esquerdo, Jefferson, olha só, aí mais uma babaquice aí dessa direção do Vasco, né? Vamos lá. O lateral esquerdo, Jefferson, vindo lá do Atlético Goianiense, contratado no dia 28/7/23, chegou ao Vasco da Gama para ser reserva absoluto de Lucas Piton. Mas olha só, o cara não joga, né? Entretanto, desde a sua chegada até o momento, o Vasco disputou 7 partidas e Jefferson sequer foi relacionado em algum jogo. Na avaliação interna do clube, a chegada do atleta foi considerada um erro. Mas dá para acreditar nisso? São as contratações aí do senhor Paulo Brax, né? Foi considerada um erro. Segundo apurou a reportagem do... não vou falar aqui, mas cara, sinceramente, muitos erros acontecem, velho, muitos erros, e erros que não poderia acontecer, cara, não poderia.
Com isso, é possível a possível permanência de Ramon Dias para 2024. A diretoria estuda conversar com o Atlético Goianiense para uma liberação do atleta no fim da temporada. Jefferson assinou o contrato até o fim do Carioca do próximo ano, mas sem espaço, também deve aceitar procurar uma nova equipe. É isso aí, boa sorte ao Jefferson. Eu vi alguns jogos do Jefferson lá no Atlético Goianiense. Cara, uma coisa é jogar no Atlético Goianiense, com todo respeito ao Clube Atlético Goianiense. Outra coisa é jogar no Vasco da Gama. É como se você pegar uma pomba e querer colocar ela no meio, uma pomba dentro de uma jaula junto com 10 gaviões. Ela vai dar em quê? Não vai servir nem de tira-gosto, né? Então, cara, não dá para acreditar nos erros que acontecem no Vasco da Gama. Mas é isso aí. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e continua aí a expectativa de mais melhoras no nosso time, no nosso clube, a liberação do São Januário. Coisas boas tá vindo por aí. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Vasco!